17, às 21 horas, na Casa Azul de Iemanjá, teremos a nossa homenagem anual para o Gypsy Flamenco. Gypsy de Espanha, do clã dos Calderache. Perfeito? É uma festa única, fechada, né? É uma festa que só vai convidados na nossa casa, aonde reverenciamos o cigano Lamartine, tá? O cigano que veio da Moldávia, estabeleceu na França, na Espanha, tá? E na nossa casa está já há 30 anos cultuando uma festa anual, aonde é uma festa de dança, de rumba, de flamenco, aonde tem... porque uma festa cigana, dentro da estrutura flamenca, dentro do gypsy, tá? Que gypsy é cigano, né? Se divide em compas. Uma festa se divide em compas. O que é compas? Compas são vários momentos que a festa transcorre. Então, o Lamartine é o cigano da libertação, tá? É o cigano que ele teve que se libertar da dor da paixão para sobreviver a um amor proibido. Lamartine e Esmeralda tiveram uma relação proibida pelo clã, porque eram de clãs diferentes. O Lamartine era Calderache e a Esmeralda era Calon, né? Então, eles não puderam viver essa paixão, perfeito, uma vida inteira. E viveram após a morte. E, na verdade, essa paixão é dolorida. Então, Lamartine é o cigano gypsy da libertação. Ele procura libertar as pessoas da dor. E esta homenagem, então, se divide em compas. Porque o que é compas? Compas é os vários momentos que uma festa tem, aonde a música expressa o sentimento. Então, por exemplo, nós temos na abertura o Compas da Dor, aonde só toca músicas assim, ó, de cortar os pulsos. O Namor, são várias músicas assim de dor. Sempre lembrando, são músicas gypsy, flamenca, tá? Aonde durante meia hora tu vive a dor. A dor, aquela música que sabe que é sofrida. Depois vem o Compas da Família. É quando são músicas que interagem a família. Depois vem o Compas da Alegria, tá? Aonde é quando realmente aí vem todas as músicas, Bamboleio, né, A Minha Maneira. São músicas que aí as pessoas que estão na casa, elas interagem no salão, elas saem da cadeira e elas vêm dançar no salão, certo? Do seu jeito, da sua forma, junto com o cigano. Tá? É uma festa bem diferente. Em Porto Alegre, dificilmente tu vê uma festa assim, tá? Então, dia 27, às 21 horas, eu terei o prazer de recebê-los na nossa sociedade. Axé, vai ser um prazer estar lá. Prazer é nosso. Bom, queridos, vamos lá então. Hoje o nosso assunto, tá? Ele é bem delicado. Tá? Por quê? Nós vamos falar hoje sobre o luto do batuque, tá? Como mostra aqui a nossa imagem, tá? Nós temos, dentro do batuque, nós temos o luto. E o luto, ele observa alguns rituais que devem ser feitos, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas nos perguntam, tá? Como é que nós tratamos o luto? Como tratamos a perda dentro da nossa cultura? Vamos lá, né? Nós temos na doutrina espírita a morte como um desencarne de um plano para o outro, tá? Aonde, teoricamente, quando se faz o enterro, o velório, né, se faz diversas orações, né? Quando vai fazer o enterro, todo mundo faz orações. Não existe um choro incontrolável naquele ritual,
Porque o espírita entende que a morte é uma passagem, é uma libertação do corpo, da matéria, tá? Então, dificilmente tu vê num velório, num enterro espírita, aqueles choros desesperados, te joga em cima do caixão, me leva contigo, eu quero morrer. Dificilmente tu vê isso, tá? Igreja Católica, a mesma coisa, né? O desencarne, a morte, é uma passagem para ir se encontrar com Deus, para ir para o céu ou ir para o inferno, tá? E assim, as demais religiões têm seus dogmas sobre a questão da morte. Bom, dentro do Batuque, nós temos uma estrutura muito grande para tratar a morte, tá? Então, vamos lá. O que é o luto? O luto é um período que o batuqueiro deve ficar de resguardo de obrigações para os orixás por períodos variados. Existem 2 tipos de luto: o luto ritual e o luto moral. O ritual é aquele obrigatório, devido à realização de rituais à pessoa falecida. O luto moral é aquele que a pessoa se sente obrigada ao luto devido a uma condição moral. Por exemplo, quando o meu pai de sangue faleceu, eu tive um luto de 30 dias. Luto moral. Meu pai não era da religião. Perfeito? Bom, então o que é que acontece? Prosseguindo, tá? Não existe nenhuma obrigação para ser feita. Já quando o luto ritual, quando um irmão de santo faleceu, fizemos luto ritual por 32 dias, como manda o fundamento da sua Goa. Perfeito? E isso é independente de termos afinidade ou com ele ou não. De fato, podemos até mesmo não gostar do irmão falecido, mas o fundamento obriga tudo. Isso quer dizer que se o teu irmão de santo falecer na casa da tua mãe de santo, perfeito? Mesmo que tu deteste a tua irmã de santo, mesmo que tu não goste dela, tu tem o dever ritual de respeitar o luto. Isso quer dizer que, naquele prazo que foi estabelecido pela mãe de santo para o luto ritual, tu não pode na tua casa fazer nenhuma obrigação, tá? Bom, quando fico de luto? Entramos de luto quando falece ascendentes diretos, como pai ou mãe de santo, avô ou avô, bisavô ou bisavó de santo. Descendentes e colaterais, como filhos, irmãos, sobrinhos, primos, netos, bisnetos de santo. Lembrando que um babá, o iá, entra de luto, seja ritual ou moral, todos os filhos e demais descendentes também são obrigados a entrar de luto. Isso é determinado pela hierarquia. Um babá ou uma iá não pode ficar com o quarto de santo aberto se o seu próprio babá ou sua iá está com ele fechado. Insubordinação religiosa. Seu pai, a sua mãe, está cumprindo um luto ritual, tu não pode abrir a tua casa. Tu não pode fazer nenhum ritual que o teu pai não faz. Quanto tempo dura o luto? Varia muito o tempo do luto, pois depende do nível hierárquico da pessoa falecida e sua relação dentro da família religiosa. Todos são unânimes em entender que quem determina o tempo de luto, assim como o tempo de resguardo após a obrigação, é o babalorixá, o ialorixá daquele terreiro. Sempre através do oráculo. Não sei se vocês concordam. Perfeito. Mas se o orixá, eu não posso determinar uma ordem que não parte do orixá da casa, tá? O tempo varia muito e não caberia nós aqui falar, né, que tem uma regrinha, tem uma tabelinha para nós seguir. Não existe isso aí, tá?
O mínimo sempre, o mínimo é de 7 a 32 dias. O mínimo, tá? Lembrando, sempre preservando a hierarquia, tá bom? No caso de antecessores, pai, mãe, avó, bisavó, o tempo poderá sim ser até de 1 ano, tá? Onde são realizados rituais de liberação do ancestral, que esperamos agora se tornar, aliás, do antepassado, para se tornar um ancestral. Perfeito? A isso também chamamos de quebrar o luto. Ou seja, nós quebramos o luto quando iniciamos o ritual para o ancestral. Perfeito? Bom, a hierarquia, né, deve ser sempre respeitada. Existem 2 períodos que o luto, 2 períodos durante o luto que altera o que pode e o que não pode ser feito. Durante o período em que o quarto santo estiver fechado, não se pode fazer nada religioso. Após o quarto santo ser reaberto, o luto se torna mais flexível. Pode-se normalmente consultar os búzios, arriar frentes, despachar Exus na segunda-feira, bater cabeça, beijar mão, visitar o terreiro, ajudar na manutenção do terreiro, pagar mensalidades, quando existe, verificar se as quartinhas estão com água, realizar e participar de sessões de umbanda ou de quimbanda, ir na igreja, casamentos, festas, perfeito? Tudo isso lá no luto vedado. Pode também trabalho de limpezas, lavação de cabeça. A liberação do corte, seja para orixás ou mesmo para o povo da rua, dependerá da autorização do pai ou da mãe de santo que instituiu o luto. Perfeito? Não se pode tanta coisa. Então, o que podemos? Não podemos comer arroz com galinha. Esse tabu ainda permanece, mesmo durante o luto. Veja bem que aqui fala em tabu, tá? É um tabu ou um fundamento que ainda permanece, tá? Bom, este prato não pode ser consumido quando em rituais ou eguns e não por estarmos de luto. Também não podemos participar, nem mesmo como visita de obrigações de festas de batuque, em outras casas, visitar os filhos, irmãos, tá? Caso um filho ou uma filha de santo deseje na casa suas obrigações, não pode ser entregue até o final do luto. Ou seja, o que acontece, tá? Se eu pretendo ir na casa de outro, eu não posso arriar a obrigação dentro da minha casa, deixar a obrigação e ir para a casa de outro. Bom, outra coisa, durante o luto não se faz ossé, nem obrigação de buri. Isso aí é fundamental, tá? Alabês não pode tocar batuque em outras casas no período do luto. Bom, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, meus amados. Como que é? A Bebi. Ora aí, bem-vinda, minha amiga. Ora aí, eu. Bom dia, a benção, meu amigo, grande amigo Babaldo, a benção, meu querido Babá Eric, a benção aos mais velhos, a benção aos mais novos. Então, maravilhoso esse tema de hoje, né? Muito importante também. Eric Rolf? Axé, axé, né? Saudações a todos. Bom, bênção de todos. Bênção de vocês também. Bom, vamos começar assim, meus amigos, meus amados, meus irmãos, tá? Vamos começar então o luto, tá? O luto, para mim, dentro da nossa cultura, tá? É o momento do fechamento. É o momento da dor, tá? Dependendo da hierarquia, né? Se é pai, o avô de santo, irmão de santo, tá? Para mim, é um momento de recolhimento. Perfeito? Por que eu digo isso para vocês? Porque a perda dentro da nossa cultura
tá? Ela segue toda uma tradição. Por exemplo, enquanto que na católica, espírita, evangélico, o funeral ocorre através do velório e do enterro, que não dura mais do que 24 horas, a nossa dor, o nosso ritual dura um ano. Ou seja, entre a perda e o cumprimento do ritual do luto, ele vai de 7 a 1 ano para ocorrer o desligamento. Então, hoje nós vamos apontar essa questão. Por exemplo, né, eu falei um pouquinho antes aqui, nós já falamos sobre isso num programa bem recente aí, né, sobre faleceu o pai de santo, faleceu o irmão de santo, tá? É comum falar assim, o Eric voltou para a massa de origem. Mas eu pergunto para vocês, o que é massa de origem? Aonde que está localizada essa massa de origem? Perfeito? Eu faleci, Ronquer faleceu, ela vai para o Orum? Não. No Orum está orixá. Então ela vai para onde? Que lugar que ela vai ficar? Ela vai ficar num limbo, né? No céu, no inferno? Vai ficar no balé? Vai ser ancestral? Eu digo isso porque quando ocorre o luto, passa por todo esse processo que eu falei, tá? Bom, vamos falar também, né, meus irmãos, meus amigos, que quando falamos em luto dentro da nossa cultura, para cada lado, para cada goa, existe registros diferentes. Para Cabinda, Pacabinda é um ritual. Para nós, do Ijexá, do Jeje, é outro, né? Para o Nagô é outro, para o Oió, sabe? São várias formas de nós encerrarmos o passamento da pessoa de religião, tá? Vamos lá. Eric Hoff, como, Ronquer, te prepara que eu quero ver a tua visão dessa questão lá na Nigéria. Eric, vamos começar então pela falecimento, tá? Antes de falar isso aí, eu quero apontar uma coisa muito importante para vocês, que nós já falamos muito, eu e o Eric. Você que é batuqueiro, você que é batuqueira, de fé inabalável, sabe? Que é batuqueiro mesmo, providencie um codicilo ou um testamento e deixa testado o que você quer. Quer ser cremado? Não quer ser cremado? Quer ser enterrado no chão? Quer ser enterrado na parede? Deixe documentado. Porque depois que você morrer, batuqueiro, a tua mulher, o teu marido, a tua filha, quer nem saber, vai pegar essas coisas, vai jogar tudo num saco, vai mandar alguém buscar, jogar tudo fora, entendeu? E manda te cremar, que isso é mais barato. Claro que não vou generalizar, mas acontece muito. Aconteceu, sabe com quem isso? Em Salvador. Mestre Didi. Mestre Didi. O único Alapini no Brasil. Alapini na África é a mais alta condecoração para quem consegue tratar a questão de Egum. Mestre Didi era Alapini, conheci ele. E Mestre Didi fez vários axexês de pessoas muito conhecidas, tá? Quando faleceu o Mestre Didi em 2022, acho que 21, acredito, sabe o que aconteceu? Não teve axexê. Porque a mulher dele disse aqui, ó, não vai ter nenhum ritual de vocês, tá? Ele vai ser cremado e acabou. O Mestre Didi não teve axexê. Foi cremado, porque a família não queria. Alegava que era desnecessário esse ritual. Perfeito? Portanto, se você quer
que o seu ritual ocorra dentro dos preceitos da sua matriz, da sua nação, deixe documentado isso. Eric Rolf, ocorreu o falecimento. Vamos falar só de filho de santo. Vamos falar de quem é filho da... Não vamos falar de quem é sobrinho, não. Vamos falar primeiro filho de santo. Filho de santo faleceu. Não importa se foi de doença, foi de acidente. Chegou a notícia. Pedro faleceu. Como inicia o tratamento? Qual é a relação que o pai de santo tem com a família? O tratamento no quarto de santo, o tratamento com o corpo, o ritual. Como é que começa essa questão? Seja bem-vindo. Obrigado novamente, né? É importante nós entendermos que as religiões afro-brasileiras, elas possuem muita influência de outros segmentos, da religião estrangeira. Então, o luto ocorre diferente do que ocorre na Nigéria. Por exemplo, o Elegun de Xangô, uma autoridade ali, um sacerdote alto, né? E o próprio Alafim. 7 dias de luto, né? Ali preparando os rituais fúnebres para enterrar. E acaba. Para a família, 40 dias. Acabou. Não tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem nada. É isso. É 40 dias, acabou. Diferente aqui no Brasil, que algumas religiões, não são todas, tá? Afro-brasileiras, elas costumam fazer o ritual durante 1 ano para depois darem seguimento para poderem abrir, jogarem a casa, reabrirem novamente. Tem algumas que vão até 3 anos. Por quê? Porque eles precisam ali que aquele corpo seja preparado para que ele seja depois, ele participe de outros rituais. As pessoas confundem Egungun, que é o osso, né? Que por isso que precisam para determinados rituais ali, né? Com a autorização da família, com tudo. Muitos sacerdotes acabam sendo enterrados dentro da própria casa, que é algo importante também. E aí depois seguem... No Brasil não, né? No Brasil não, né? É possível já. É possível. Como enterrarem, o templo tem que seguir algumas normas e precisa adequar ali para o espaço e tudo mais. Desde que tem espaço, é possível Mas, Eric, enterrar. desculpa te questionar, Eric. Mas a minha pergunta, o pessoal vai perguntar, tá, mas como é que fica a questão ambiental, por exemplo? Por exemplo, como é que eu vou enterrar no meu jardim um corpo? Não tem nenhuma casa que fez isso aqui ainda. Não é jardim, né? Há toda uma preparação. É possível porque é um templo, ele estando legalizado, tendo espaço, o espaço mesmo, não é um quadradinho, não, tendo espaço. Ele pode ali, o sacerdote, né, ficar ali. Então precisa preparar, por isso que há seguir normas e regras para que ele seja ali enterrado dentro do próprio espaço do terreiro. Ele é enterrado no pátio, diferente do que ocorre na Nigéria, que geralmente eles são enterrados dentro da própria casa. O cemitério, tanto que não existe orixá de cemitério, porque o cemitério é para a religião, é um campo sagrado das religiões estrangeiras. O culto ao orixá, o povo que segue o orixá, eles não enterram seus mortos fora. Dentro da casa, quando ocorre o falecimento de um filho, né, haverão rituais ali o pessoal equivocadamente usa o termo Ibalé, mas é Iboku, que é o local onde fazem adoração aos mortos, aos falecidos, né? E acabam ali começando os rituais. Eu falo equivocadamente porque o Ibalé, ele é um local onde há necessidade do osso, há necessidade de elementos que compõem ali para ali a fundamentação do Ibalé. Há o conceito que algumas pessoas até afirmam que abriram ali o local, o Ibalé ou o Iboku, né, que seria adequado, com filhos. Não há como fazer, porque filhos são descendentes. E só com ancestrais que a gente abre esse local ali para ritual.
Então, geralmente, quem não tem, abre-se ali um buraco provisório, faz o ritual, fecha e encerra. Com o falecimento do filho, do neto, para-se tudo, encerra-se ali os rituais com o orixá para começar os rituais fúnebres. Nesse momento é feito ali toda a preparação, porque é feito o desligamento entre o indivíduo e o orixá. O orixá prepara tudo, despacha tudo, desfaz o que foi feito ali na pessoa, né? Desfaz aquela feitura, aquelas iniciações para liberar. E o Egum, né? O Egungun, que é ali que as pessoas veem em terreiros de Egungun, ou até na Nigéria, que é o mascarado, no Batuque não tem. E as religiões aqui também não possuem o Egungun, que é o mascarado, né? Por conta também do Egungun, que é o osso. Então são muito semelhantes as palavras, muda a entonação, e aonde no Batuque acaba não tendo esse ritual, e não precisam, porque Não, pode são todos feitos ali, o trabalho ali, todo o ritual em cima do indivíduo, da memória do indivíduo, do próprio indivíduo. Não tem nada a ver com orixá. Tá, mas me diz uma coisa, ainda assim, tá? Faleceu a pessoa, tá? Ele era filho da casa, pai de santo, tá? A primeira medida que o pai de santo faz, tá? Primeira medida. E vocês, por favor, se eu estiver errado, tá? Eu entendo que a primeira medida, quando o pai de santo fica sabendo que ocorreu falecimento, ele vai para o quarto de santo, ele arria os santos, ele fecha o quarto de santo, ele baixa a obrigação do filho de santo, que está lá dentro, ele não mexe em nada, ele não faz nada. Primeira pergunta. Segundo, o pai de santo, ele tem que preparar o corpo. Ele tem que ir lá para o IML, perfeito, ele tem que ir lá tratar com a funerária para que o corpo seja preparado, porque, assim, ó, para vocês entenderem, tá? Não existe a menor possibilidade que antigamente existia, tá? A pessoa falecia, né? Então o corpo ia para o IML, tu ia no IML lá, daí lá tu ia para o necrotério, perfeito? E lá tu vestia, preparava. Hoje não existe mais. Hoje, quando o corpo está no IML, tá? Ninguém, a não ser para fazer o reconhecimento, tá? Do que sempre vai ser necessário quando ocorre uma morte violenta. Tá? O que acontece? Hoje, o paciente não tem acesso a IML, tá? Para fazer algum procedimento. Ele não pode nem tocar no corpo. Então, o pai de santo, ele vai ao IML, aliás, vai à funerária, contrata a funerária e acerta para liberar o corpo do IML, levar para a funerária e na funerária fazer a preparação do corpo. Desculpe, meu amigo Eric, minha amiga Ronquer, tá? Eu não sei, né? Por exemplo, o ritual começa na lavação do corpo, né? Lavação do corpo. Tu tem que lavar o corpo primeiro, né? Dentro de um ritual. Eu não vejo, olha, eu não lembro que um pai, desculpe, né, pessoal, não conheço assim ninguém, mas dificilmente eu vejo um pai de santo chegar na funerária para preparar um corpo, para lavar um corpo, né? Para preparar, dificilmente. E esses maiores aí, eles mandam 3, 4 no lugar dele. Aí, retomando. Então, aí começa o ritual. É quando o pai de santo sai da sua... Primeiro, faleceu. Ele não está na casa. Ele está em São Paulo. Ele ordena alguém da casa, a pessoa que está abaixo dele, né? Olha, fecha o quarto de santo. Tá? Arria as quartinhas. Tá, orixá? Arria a obrigação do fulano. Primeiro é isso. Ele chega, porque ele tem que vir, tá? Pai de santo não tem lugar que ele esteja, a não ser impossível, tá?
pai de santo tem que se fazer presente no momento do comunicado da morte, junto à família, tá? E durante todo o procedimento, que começa como eu falei. Bom, então vamos lá. Foi para a funerária, para preparar o corpo, tá? Quais são as deliberações que se dá dentro da casa? Faleceu o meu filho, teu irmão. Hoje, por exemplo, fecha a casa, fecha o quarto santo, como é que funciona isso? Há uma diversidade entre os rituais e as formas de lidarem. Algumas famílias mantêm as quartinhas abertas, né? E no dia a dia, né? Durante o culto de orixá. Outras famílias entendem que as quartinhas devem ficar tampadas, né? Para evitar que posem bichos ou mosquito ali e para preservar a água. Então, nesse caso, a primeira coisa que farão é apagar as velas, que mantém acesa, é um costume aqui brasileiro, né? Não é que nem ocorre na Nigéria, mas é um costume aqui brasileiro, e esvaziam as quartinhas. Tampo os orixás do falecido arriam para poder começar a mexer, jogam a lá e começam a vão atrás do indivíduo para poder preparar. E tem uma preparação específica do corpo? Do corpo, precisam fazer alguns rituais na cabeça da pessoa, há necessidade de fazer alguns rituais, inclusive na roupa da pessoa, né? O pessoal, pelo menos, dizia, né? Não sei se hoje mantém, mas no costume antigo, a pessoa é enterrada descalço, nunca de sapato. Isso é uma coisa que faz parte da nossa tradição, né? E, veja, também quebram fios, fazem algumas coisas ali, preparando o indivíduo para fazer o Perfeito. ritual. Então, o Eric foi lá, preparou o corpo, fez esse ritual que ele falou, tá? O que vai no caixão? O que vai dentro do caixão do nosso irmão de santo? Qual é a obrigação que vai dentro do caixão? Olha, o pessoal mantém muito em segredo. Há realmente elementos que o que pertence ao indivíduo, né? O que ali comeu com o ali que represente o indivíduo, não o orixá. Se comeu com o orixá, não deve ir no caixão. Caso contrário, o que for do indivíduo que pertence ao indivíduo, fica ali com ele. Vai na cabeça vai na cabeça do falecido? Olha, há uma divergência muito grande, porque há famílias que despacham todos, né? Devolvem para a natureza todos os okutás. Isso quando ali o filho não tiver casa aberta, então é despachado tudo. Já há nações ali do Batuque que colocam junto no caixão os okutás. Então, há uma diferença nisso. E há também uma outra questão. Joga-se, se o orixá, a pessoa já possui casa aberta, joga-se. O okutá do orixá da pessoa, ele fica dentro da casa, caso o orixá deseje. E a casa da continuidade. Despachou, saiu o okutá, saiu ali o okutá do dono da casa, acabou, a casa não é mais... Mas, Eric, aí assim, ó, aí eu como encrenqueiro, né? Pô, faleceu o filho hoje, tá? O ritual vai ser amanhã, né? Eu tenho que jogar hoje para saber se no ritual de desligamento eu vou mandar o otá ou não. Concorda comigo? Isso é perfeito. A primeira coisa que faz é isso aí. É abrir os búzios para ver o que vai ocorrer ali durante o ritual. Saber as vontades, saber tudo o que é feito ali durante o ritual. Esse jogo não acontece após o enterro, né? Porque, teoricamente, depende de nação para nação, após ocorrer o enterro, existe um período de no mínimo 7 dias, né? Que tu vai jogar para saber qual vai ser o luto aplicado e quais serão os rituais que devem ser dados prosseguimento, tá? Então, neste caso, para saber se o orixá vai ser herdado ou se vai voltar para a natureza, tá?
naquele período que faleceu a pessoa, até ocorrer a preparação do corpo para fazer esse ritual, tu tem que saber. Então, o pai de santo é obrigado, entre sair da casa e ir para o funerário, ele tem que jogar para saber. Entre eu sair de casa e ir para a funerária para preparar, eu tenho que saber se o orixá quer que eu despache o otá na cabeça, se ele quer ficar aqui, obrigatoriamente isso aí, né? A primeira coisa é ir para o jogo. O jogo determina tudo Tá. que será feito. Bom, feito, então, preparado o corpo, foi lá na funerária, o corpo vai para onde? E aí? Eric, desculpe, Jade, já aguarda que vai chegar para ti, tá? Olha, Eric, e aí, Eric? O corpo vai para onde? O corpo vai para a capela, o corpo vai para a capela da igreja, o corpo vai para uma capela, o corpo vai para o terreiro, e aí? então, isso é importante, porque a pessoa tendo espaço dentro do templo, o correto seria ser velado dentro do terreiro. Mas um ponto importante, pessoas que se suicidaram, Muito importante. elas não possuem arisun. Não é feito. Não dá seguimento. E também não podem ser cultuados no Iboku de ninguém. Eu sei que o termo Iboku não é comum no Batuque, mas é o termo mais adequado, que é o que é a casa ou local de adoração aos mortos. Diferente de Ibalé, que é o local aonde contém o osso, contém os elementos ali do Que indivíduo. seria o ancestral. Sim, Vamos falar uma coisa só ou vamos dividir em duas? Quando falamos em pode Iboku, dividir. falamos em balé, tá? Falamos do buraco. Perfeito? Ok. O buraco, para quem não entende, é assim, pessoal. Ó, toda casa, quer dizer, toda casa não, né? Depende do seu fundamento, depende da sua constituição, tá? Ela tem o culto ao ancestral. Teoricamente, o ancestral tem que estar ligado aonde? À terra. É para onde ele baixou. Perfeito? Ele baixa para a terra de volta. Então, ali teria o buraco, que muitos falam. O buraco é da Timboá, é da Dirã, o buraco é da Yansan, o Egum o Egum que está ali, quem comanda é Yansan, é no buraco que tu mata, é no buraco que tu salva, entendeu? Essas coisas assim que não é o assunto do momento, mas o Egum, tá, que nada mais é daquele morto que faleceu ali, que está sendo feito todo o seu ritual, o Egum é aquela pessoa ali, tá? Agora, ele é um Egum, mas vai depender da qualidade dele na hierarquia dentro da cultura para saber o que ele vai ser. Se ele vai ser um ancestral ou não. Se me corrija se eu estiver errado, tá? E o ancestral, ele vai ser cultuado aonde? Lá no balé. Perfeito? Então, quando nós falamos em balé, Eric, falamos do quê? De ancestral. Sim, nós temos, vamos separar. Os antepassados são aqueles que acabaram de falecer, por exemplo, há 5, 10 anos, como o pai Cleon, o pai Antônio Carlos, eles são antepassados. E os ancestrais são aqueles que faleceram há muito tempo, e são ali... Mãe Palmira. Olha, o pai Valdemar, ele fundou a Cambina e ali ele é um ancestral. Porque ele é o fundador. Eu tenho o meu sacerdote falecido e não cultuo ele no meu Iboku, no meu O pai local Cleon, ele... Desculpa, vou falar o pai Cleon, né? Porque é uma figura bem eminente da nossa cultura, né? A mãe Palmira, ela era um ancestral do pai Cleon? Não tem ideia disso? Veja, é aquilo que eu estava explicando agora. O ancestral é o fundador de um segmento religioso, fundador de uma família, como no caso ocorre com o pai Valdemar. E ele é o nosso ancestral. A mãe Palmira, o pai Cleon, eles são antepassados. Eles partiram recente, faz algum tempo, como o meu primeiro babalorixá, o Luiz Carlos Dalchum,
ele é um antepassado O Luiz Carlos era filho de quem? do pai Cleon. Ah, eu conheci o Luiz Carlos, me lembro. Ele era filho do Do pai pai Cleon. Cleon, e aí todo eles fazem parte ali dos antepassados. E tem o ancestral, que é o pai Valdemar, né? Tem um outro, para outros Pois é, segmentos também. mas Eric, aí vamos de novo. Como que é? Mas como é que o Valdemar vai ser ancestral se não tem nada dele? Tem. Ele estava enterrado aqui até pouco tempo, até Mas uns 3 como anos. como é que eu vou ter ele com o meu ancestral se não tem nada pessoal dele? Tem, O que eu vou ter dele? tem. Ele estava enterrado aqui no cemitério da Santa Casa Tá, até pouco tempo. tudo bem, querido, mas como é que eu vou cultuar ele? Eu vou ter ele com o meu ancestral na minha casa. Enquanto ele estava ali no local ao qual ele estava enterrado, Ah, não, só um estava tudo pouquinho. ali. Tu quer me dizer que cada um ia lá pegar um negocinho dele? Não pego, não preciso vilipendiar o cadáver, mas poderiam pegar elementos ali da onde ele estava. Perfeito. Entendeu? Bom, avançando, que nosso assunto não é Egum, né? Nosso assunto é luto. Então nós já passamos pela comunicação da morte, nós fomos já para o ML, nós fomos para a funerária, já falamos que suicida não se torna ancestral, né? Aí vai para a casa ou vai para a capela para fazer o funeral, tá? Como se você falou, se a casa tem espaço, pode fazer. Feito a cerimônia do funeral, as despedidas, as exéquias, perfeito? Como que faz agora o encerramento do funeral? Lá na espírita se faz orações, lá na evangélica se faz orações, perfeito? Só um resumo. É importante a gente destacar que há rituais que ocorrem dentro do batuque, cada família tem os seus rituais, como ocorreu, inclusive, no final ali, quando o Elegun de Xangô ele é enterrado, eles selam ali, fecham, colocam o Xangô, a qual é o ipori dele, aonde está ligado a ele come ali, depois ele vai para o local onde ele fica. E ali são feitos os rituais a qual o pessoal participa, o qual o pessoal faz. Terminou ali, tem mais alguns rituais, quebram todas as louças, despacham todas as louças, despacham os okutás, e aí fica um tempo de luto. Ronquer, hoje tu tá de assistente, hoje tu tá de convidada só para assistir eu e Eric. Imagina, pessoal, que abuso da minha parte. Nós estamos falando já há 50 minutos e a Ronquer, que nem a Mãe Oxum, só olhando para nós, tá? Amada querida, a produção já viu sinal lá, ó, falta só 5. Mas como é que o tempo passou tão rápido? Ronquer, me diz uma coisa, qual a tua visão da Nigéria? Como é que é lá o luto da Nigéria? Mas é fantástico porque o tempo passa muito rápido aqui entre nós e os assuntos abordados são muito bons, então passa muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E então, eu lembro que no batuque a gente dizia assim, ó, quando a gente fazia o Arisum, a mãe sempre diz, a gente não podia chorar, né? A gente não pode chorar, não pode demonstrar aquela tristeza. E a gente, com o lencinho branco, vai se despedindo, né? Então, foi os primeiros aprendizados, assim, referente ao Arisum, né? E a gente não podia ficar triste. E chegando em terras iorubá, uma coisa que me marcou muito foi essa questão, né? Que é bem diferente para nós, né? Ocidentais. Né? Inclusive, em uma data que eu tive lá, aconteceu uma perda. Aconteceu uma perda de um sacerdote de Xangô, aproveito para cumprimentá-lo, né? Xangô de Irã, né? Um sacerdote de Xangô muito grande, nível alto lá, né? Do culto de Xangô Kossô, ele veio a falecer, né? Estávamos fazendo o culto, todo mundo foi ir para casa, ele sofreu um acidente, né?
Então, assim, como foi a minha vivência nisso, nesse período aí, nesse ocorrido, o que aconteceu? No outro dia, eu fiquei arrasada, né? Eu fiquei arrasada porque eu estava em Oió. Conhecia ele? Conhecia ele. Sim, conheci, eu fiz postagem com a foto dele e tudo, O né? que houve com ele? Ele teve um acidente de moto. Naquelas motos, ele teve um acidente, porque de noite não tem praticamente iluminação, e teve um acidente com a moto, caiu e bateu a cabeça, né? Então, para nós foi muito difícil, assim, nós brasileiros, né? Tá, e daí no outro dia, nós fomos para o templo de Iemanjá, né? Só que eu, como uma boa brasileira ocidental, eu entrei de cabeça baixa, com a cara triste. Com a cara triste, né? E lá o povo, os iorubás, começaram a me perguntar: o que foi? Tu tá triste? Não é o ritual deles. Não é, não faz parte deles, né? Assim, eu acho que eu vi uma pessoa dando uma lágrima, assim, tendo um pouco de lágrima, mas entre 20 pessoas, era uma pessoa que tinha lágrima. Nada aconteceu, sabe? Continuaram as festividades, os rituais. É muito diferente, né? E aí me lembrou aquela coisa do batuque, quando eu era mais nova, que a mãe já dizia, né? O Arisum, a gente não fica triste, a gente não chora, a gente não demonstra essa tristeza, né? E realmente, em terras iorubá, eu passei